Sucessão planejada. Como a sucessão planejada automaticamente vai proporcionar uma maior tranquilidade e menores custos. Quando falamos em sucessão, a primeira coisa que nos vem à cabeça é morte, falecimento, né? Ou seja, herança. E sucessão é um pouco além disso, né? Na sucessão nós não ficamos adstritos apenas aos eventos que sucedem o passamento de alguém, mas a sucessão também pode contemplar a transferência de bens durante a vida da pessoa, né? Como aquelas pessoas vão, né, vão se tornar, vão transformar aquele patrimônio passando de uma geração a outra, ou para outros membros da família, ou para pessoas que não são da família em relação ao seu patrimônio, de forma tranquila e sem percalços e custos. Então a ideia hoje é conversar com vocês aqui, já que é uma sexta-feira, né, nós vamos conversar sobre sucessão, planejamento, mais tranquilidade, menos custo. Tá? Então essa é a minha ideia com vocês aqui hoje. Então é o seguinte, gente, eu fiz várias anotações aqui, como sempre, para desenvolver esse tema com vocês, mas o mais importante de todos eles, né, que eu quero trazer antes de começar essa discussão, é sobre um termo que se usa muito aí no Brasil por enquanto, que é, e que na minha opinião, na minha maneira de ver as coisas, é equivocado, tá? É o termo blindagem patrimonial. Eu até gosto de seguir os hashtags, né? Blindagem patrimonial, porque, na verdade, eu vejo um equívoco grande aí. Na verdade, nós não blindamos o patrimônio, nós protegemos o patrimônio. Então, eu gosto sempre de trazer essa diferenciação entre blindagem e proteção. Eu acho um pouco equivocado e parte de algumas estruturas internacionais, que é o que eu falo aqui, que é o que eu faço na minha carreira, na minha profissão, durante toda a minha carreira, é justamente proteger esse patrimônio, né, e não blindá-lo. Porque parte do aspecto negativo é que a ideia de se blindar o patrimônio, ela quer dizer, ao mesmo tempo, deixar longe de qualquer ataque, mesmo que sejam ataques legítimos de um poder judiciário, por exemplo. Então, nós não devemos usar o termo blindagem, na minha opinião. Nós protegemos bem, protegemos robustamente, mas blindar dá uma ideia de bulletproof, ou seja, que nem a bala da justiça poderia penetrar. Então, eu acho bastante complicado. Enfim, é uma definição, vocês podem concordar, vocês podem discordar, é uma questão de foro pessoal, tá? Bom, o que eu trouxe aqui para a gente discutir hoje? E é uma discussão de sexta-feira sobre um tema bastante pesado. Então, vamos tornar isso leve. Primeiro, vamos pensar, o que é planejamento sucessório, né? Ou seja, o que a gente quer dizer com... Ainda mais está tão na moda, né? Todo mundo está falando de planejamento sucessório, tudo que é jeito. Planejar a sucessão, planejar como nós vamos transmitir aos nossos herdeiros aquilo, o nosso patrimônio, né? Ou os nossos bens, né? E por que planejar? Para evitar que a gente cometa erros ou deixe de planejar. Porque o deixar de planejar, ele também vai ser problemático para os herdeiros. Porque eles vão arcar com custos, vão arcar com diversos contratempos que não necessariamente eles tinham previsto, eles mesmos planejaram. Então, o planejamento é justamente isso, a gente alcançar uma rota, um caminho para determinados objetivos, para que aqueles que vão receber aquele patrimônio estejam com maior flexibilidade possível de ter que se incomodar menos. Então, assim, o planejamento sucessório, a gente vai planejar como vai se dar a transferência dos nossos bens. Bom, aí entra a questão do planejamento patrimonial e sucessório. Então, além de falarmos do planejamento sucessório, nós temos falado do planejamento patrimonial. O que é o planejamento patrimonial? É como nós vamos organizar o nosso patrimônio, como o nosso patrimônio vai estar organizado de forma que, eventualmente, nós faltando,
né, as pessoas que vão herdar aquele patrimônio já têm tudo organizado e, de preferência, com o menor custo possível. Tá? Aí vem a questão do custo, claro, né? Quanto é que custa um planejamento? Quanto é que custa um planejamento sucessório? E as pessoas, os clientes principalmente, ao invés de pensarem não o que custa para fazer, mas o que custa para quem vai receber esse patrimônio ter que organizar isso, ou ter que pagar todos aqueles impostos que são devidos, né, que se tivessem sido planejados de forma preventiva, não teriam que arcar com esses custos. Então, assim, de ser, né, e isso tudo é muito relativo, nem tudo é 100% escrito na pedra, que um patrimônio, tirando os custos tributários de transmissão, os custos com cartório, os custos com advogado, enfim, todos os diferentes custos que aquele patrimônio vai estar submetido no momento de uma transmissão, gira em torno de 40%. Tá? Eu acho um pouco exagerado para a generalidade dos casos. Agora, a gente falando em 40 não está errado para muitos casos. Agora, isso pode ser até maior, porque às vezes as famílias têm um único bem. E se esse único bem não for planejado em relação à sucessão, ele pode sim perder mais ainda. Existem casos que eu tive que confrontar durante a minha experiência profissional, durante a minha carreira, que aconteciam bloqueios de contas. Quando há um bloqueio de conta, de uma conta que está no exterior, às vezes sendo gerida por uma das pessoas que faleceu, e aquela conta fica sem aquela gerência de investimento, ou seja, aquela conta fica parada, o valor total do portfólio pode ser perdido. E não só ser perdido, mas também os custos que aquele portfólio tinha na sua administração vão incorrendo até que fica um saldo negativo e a família, além de não herdar nada, ainda tem que pagar. Então é o caso de uma família que o pai geria o portfólio de investimentos, porque ele tinha experiência no setor financeiro, e tinha comprado um determinado tipo de papel de uma determinada empresa, e essa empresa acabou por sendo comprada por outra e posteriormente faliu. Só que, como não era uma companhia offshore, e essa companhia offshore só tinha um diretor, e esse diretor falece. Então, até que houvesse o processo de inventário no Brasil, houvesse o processo de inventário onde aquela companhia estava localizada, transcorreram 3 anos e meio. Nesses 3 anos e meio, aquele papel que valia X passou a valer praticamente zero, e com as custas do processo de inventário no Brasil, de processo de inventário no outro país, acabaram por custar muito dinheiro à família, e esse dinheiro que estava lá fora nunca foi recuperado. Então, assim, tem que ter muito cuidado quando a gente monta essas estruturas internacionais. Mas eu vou chegar nas estruturas internacionais lá para o fim, tá? Bom, aí tem a questão toda dos herdeiros, né? Ou seja, como é que nós queremos acomodar os herdeiros dentro da nossa distribuição, dos nossos bens? Às vezes tem herdeiros que receberam algo antes. Como aquilo vai ser acomodado em relação aos outros? Há herdeiros que dizem, olha, realmente eu prefiro que os meus irmãos recebam. Ou então que preferem que outras pessoas recebam porque elas estão bem. Né? Ou então que não tem interesse em receber nenhum bem, porque sabe que pode haver conflitos na família. Então, como organizar isso? Tem todas as questões em relação aos herdeiros que também são muito importantes serem avaliadas. Por isso, a gente fala em planejamento. Nós vamos planejar esse voo, vamos planejar essa rota, né? Vamos atingir os objetivos que são deixar os herdeiros com maior tranquilidade. Bom, aí tem os aspectos tributários, né? Ou seja, um inventário vai incorrer em custas. A transmissão de bens vai incorrer em tributos. Pagamento de tributos. E se um herdeiro não tem dinheiro para pagar e o outro diz, ou você paga, né, ou então você me dá o bem. Já vi isso acontecer. E se aquela pessoa simplesmente não quer aquele bem, diz, não vou pagar, te vira. E o outro herdeiro tem que arcar com tudo e não tem dinheiro. Então, isso tudo tem que ser pensado. Então, a gente às vezes ouve de clientes, né, às vezes clientes que têm muitos bens e dizem, meus filhos, depois que eu me for, eles que se virem. Uns podem se virar, outros não. E aí, como é que fica a situação? Então, nós temos que sempre atentar para que
quem deixa, às vezes deixa algo que os outros não conseguem gerir ou não conseguem trabalhar. Então, é muito importante que a gente faça essa distinção, né, de como vai ser segregado aquele patrimônio, né, de como aquele patrimônio vai atingir, né, a sua capacidade máxima. Porque, como diz um amigo meu, que é da área da contabilidade e economia, ele diz que as pessoas que recebem uma herança têm a obrigação de não só não perder aquele patrimônio, mas multiplicar, fazer com que ele trabalhe para elas. Então, assim, a falta de educação financeira no seio das famílias, né, ou seja, educação financeira não é algo que nós temos nas escolas, muito raramente nós temos aí educação financeira. Imaginem só o que resta sobre educação patrimonial, né? Ou seja, educação para planejar, educação para falar em sucessão. Temos aspectos culturais que nos proíbem ou nos deixam mais complicado falar de morte, né? Tem famílias que não querem que os filhos ou os herdeiros saibam o que vão herdar. Então tem uma série de circunstâncias que fazem com que se evite falar em planejamento, se evite falar em sucessão. Bom, outra coisa importante dentro do planejamento, que a gente sempre ressalta, que é importante frisar, é a questão do levantamento dos bens. Nós temos que ter um levantamento dos bens. Nós temos que saber o que nós temos como bens. Porque existem bens e existem liabilities, né? Então, como é que a gente faz com que o patrimônio consiga ser avaliado de forma absoluta? Então, o fato de você ter um imóvel, este imóvel estar hipotecado, né, isso também tem que ser considerado. Como vai se dar a prorrogação daquela hipoteca, ou como vai se dar a repartição das obrigações em relação àquela hipoteca. Então, temos que ter um mapeamento absoluto do patrimônio. E isso diz respeito não só ao patrimônio material, mas também ao patrimônio imaterial. Nós podemos estar falando aí num website que vale muito dinheiro. Imagina hoje quanto é que vale o website da Brasil.com, www.brasil.com. Isso vale muito dinheiro. O Brasil.org. Isso vale dinheiro. Então, como é que isso é avaliado dentro daquela distribuição patrimonial, né? Ou seja, quem é que herda isso? Quem são os herdeiros que vão herdar? Como é que os herdeiros vão receber esse bem? E como é que ele vai ser repartido depois? Vai ser vendido? Se for vendido, vai ser compartilhado? Ou seja, alguém pode herdar isso? Então, o levantamento do patrimônio é extremamente importante. É extremamente importante que se faça uma valuation, que se avalie a totalidade do patrimônio. Porque imóveis que têm renda têm que ser avaliados diferentemente do imóvel que a pessoa vive, né? Como é que aquilo lá vai entrar dentro da estrutura patrimonial e, consequentemente, da distribuição daquele patrimônio? Tá? Então, assim, bom, até agora falamos, então, sobre o básico, né? Sobre o que é planejamento, falamos sobre o que é planejamento sucessório, falamos sobre o que são os problemas que podem acontecer com os herdeiros, os encargos, o custo. Então, e aí, quais são as possibilidades de se planejar? Bom, como eu trabalho com planejamento internacional, eu não me dedico necessariamente ao planejamento que pode ser feito no Brasil. Mas no Brasil, nós temos aí diversos instrumentos que facilitam o planejamento, né? Poderíamos começar com o testamento. Temos o testamento, temos a holding, né? A famosa holding, ou as empresas controladoras familiares de bens imóveis, né? São instrumentos de planejamento. Temos aí também os seguros, né? Temos o VGBL no Brasil, temos o PPLI, temos uma série de produtos financeiros e de seguro que podem servir ao planejamento. Temos fundos imobiliários, que podem ser depois sequenciados para os herdeiros, né? Ou seja, existe uma série de instrumentos no Brasil que funcionam muito bem. Agora, o meu foco aqui, e por isso que eu quis fazer essa linha, era falar sobre os instrumentos internacionais, né? Como nós
trabalhando com instrumentos internacionais. E aí, quando eu falo em instrumentos internacionais, eu estou me referindo a veículos fiduciários, como um trust, como um fundo, como uma companhia offshore, como uma fundação, podem servir para que a pessoa planeje a sua sucessão e fique muito mais tranquila durante a sua vida e que depois os bens, após a sua vida, continuem sendo administrados com tranquilidade. E isso eu asseguro para vocês, muito menos custo. Porque os bens que estão dentro de uma estrutura, né, da mesma forma que tu tens aí vantagens numa estrutura de holding no Brasil, tu tens muito mais vantagens quando tu tens os bens dentro de uma estrutura internacional. Então essa é uma dos grandes tópicos que a gente fala aqui no canal, é sobre como essas estruturas internacionais proporcionam um planejamento sucessório e patrimonial, não só para depois da morte, mas para a constância durante a vida. Durante a vida, as pessoas têm esse planejamento acontecendo enquanto elas estão vivas. Então, a ideia é mostrar, no conteúdo que está disponível aqui, como essas estruturas podem proporcionar um planejamento sucessório e patrimonial através, né, de veículos que são absolutamente legais e lícitos, porque eles são, ao mesmo tempo, declarados onde a pessoa é residente fiscal, né, e que podem servir para planejamento patrimonial em vida ou após a morte. Tá? Quanto a custos, bom, aí a pessoa que colocou seus bens embaixo de uma estrutura dessas não vai ter inventário, os bens não vão estar embaixo do inventário, os bens vão estar sujeitos a um tipo de tributação diferenciada, porque estarão em outra jurisdição. Agora, atenção, se esses bens que estão em tua jurisdição voltam para a jurisdição onde eles estão, os herdeiros são residentes, haverá tributação aonde aquele herdeiro está residente. Residente. Então, se, por exemplo, uma pessoa tem uma estrutura internacional numa determinada jurisdição, tipo Ilha de Man, e o herdeiro ou beneficiário reside no Brasil, aquela distribuição vai gerar um evento tributário no Brasil. A pessoa vai receber no Brasil. Tá? Então, assim, mas tudo isso pode ser considerado de forma diferenciada do que se fosse tratado baixo um inventário no Brasil. Ok? Bom, gente, eu queria trazer essas breves linhas aí para você sobre planejamento, sobre proteção patrimonial internacional e como nós podemos, através dessas estruturas, trabalhar com menor custo, né? Conseguimos proporcionar uma tranquilidade muito maior para os clientes, ou seja, eles dizem às vezes, pô, Alexandre, eu não sabia que podia fazer isso, eu não sabia que isso daí era possível. Então a gente consegue, e fiquem atentos, que a gente vai falar muito mais sobre isso. Isso aqui foi um pequeno introito para falar sobre esse tema. Então, o básico que eu gostaria que vocês retivessem é planejamento sucessório e patrimonial através de estruturas internacionais proporciona imediatamente muito mais tranquilidade e muito menos custos do que se tu utilizares instrumentos no Brasil. Tá bom? Gente, muito obrigado pela participação de vocês, obrigado pelo tempo de vocês. Eu desejo um bom fim de semana. Fiquem por aqui que a gente volta com mais conteúdo muito em breve. Tchau!